Olá, tudo bem? Estamos iniciando o episódio 147 da série de reflexões diárias Jesus e eu em casa. E eu faço uma pergunta para iniciarmos esse episódio. O que ensinaremos aos nossos filhos e às futuras gerações? Com esta pergunta, baseada aqui no Salmo 78, que será o nosso texto base, eu convido você a refletirmos mais uma vez nos Salmos. Nos últimos dois episódios meditamos no livro 1 e 2 dos Salmos, e hoje meditaremos no livro 3, que vai do Salmo 73 até o 89. Os Salmos são fonte de bênção, de riqueza, de sabedoria ao povo. E o Salmo 78, que será o texto base da nossa reflexão de hoje, é um salmo escrito por Asaf, escrito para ensinar o povo acerca do seu passado, do presente e de como as futuras gerações, os filhos, as futuras gerações deveriam viver. Como ensinar os nossos filhos e as futuras gerações a viverem no caminho do Senhor? Sou pastor de uma igreja tradicional, de uma igreja histórica que percorre longos anos, que famílias e mais famílias ao longo dos últimos tempos têm frequentado a nossa igreja. E um dos maiores desafios atuais da nossa igreja é ensinar futuras gerações a viverem no caminho da fé. Eu creio que nós podemos olhar para o Salmo 78 e aprendermos algumas coisas preciosas para passarmos aos nossos filhos, olhando para o passado, olhando para o presente e olhando para o futuro. Como olhar para o passado? Nós devemos olhar para o passado e aprender com o passado. O texto fala sobre ouvir, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais. Olha, nós não encobriremos aos nossos filhos e contaremos às futuras gerações. A melhor maneira de aprendermos com o passado é ouvindo. Essa é a maneira mais eficaz. Essa foi a maneira que ao longo da história homens e mulheres abençoaram os seus filhos. Continue tendo a capacidade de ouvir pessoas mais velhas, ouvir os seus pais. Ouvir é a melhor maneira de aprendermos a nossa história. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria para ouvir, ouvidos atentos, ouvidos capazes de perceber os detalhes da história. Como devemos viver o presente? Se nós ouvimos e aprendemos com o passado, nós devemos hoje praticar e ensinar. Essas duas palavras são chaves. Se para o passado ouvir e aprender são as palavras-chave, para o presente é praticar e ensinar. Porque não há como ensinar sem a prática. E não há como praticar sem passar isso adiante. O texto fala, ouvimos, aprendemos, os nossos pais nos contaram, nós não encobriremos aos nossos filhos, contaremos à vindoura geração acerca do louvor do Senhor, do seu poder e das maravilhas que Ele fez. Esse processo de ouvir e aprender nos levará a praticar e ensinar. Somos desafiados a, neste momento, praticar e ensinar tudo o que ouvimos ao longo da história. E com relação ao futuro, como será a vida dos nossos filhos? Como será a vida das futuras gerações? Tantas preocupações nos cercam, tomam conta do nosso coração. Esse texto nos ensina a duas coisas: a encorajar os nossos filhos numa confiança plena e correta no Senhor. Então nós devemos confiar no Senhor. Confiar é a base. Olha, para que esses filhos pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Confiar. E não deixar apenas que os nossos filhos confiem, mas que possamos também confiar e encorajá-los num tempo de tantas palavras ruins, de tantas desilusões, de tantas notícias falsas. Nós precisamos viver cada dia mais perto deles e encorajá-los num caminho com o Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, ajuda-nos a aprender com o passado, a ensinar no presente e confiar no Senhor em todo o tempo. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos ajude a aprender e ensinar as futuras gerações a confiar no Senhor.
Deus te abençoe, um grande abraço, uma ótima semana. Continue nos acompanhando nesses últimos episódios até o próximo sábado. Eu espero você todos os dias dessa semana.